Sabe quando você tá com aquela vontade de comer um lanche, mas não quer aquele pão, um misto quente, quer uma coisa diferente? Hoje eu vou fazer um delicioso folhado de linguiça calabresa. Ao invés de colocar a calabresa como se fosse fazer uma pizza, colocar ela crua para levar ao forno, eu vou dar um truque nela. Eu vou dar uma refogada com cebola. Sabe aquela combinação de boteco deliciosa de cebola com aquela calabresinha? Vai ser isso que vai acontecer. Eu vou começar cortando meia cebola. A minha cebola é bem grande, então eu vou cortar metade. Como eu quero trazer evidência para a cebola, eu não vou fazer aquele picadinho tradicional, chiquetoso do refogado. Eu vou cortar a cebola em pedaços maiores. Corto em rodelas. Rodelas não, meia lua. Agora com a cebola cortada, eu vou começar a dourar ela antes de colocar a linguiça. Então eu vou aquecer a frigideira com um fiozinho de azeite. Eu gosto sempre de soltar ela antes de colocar na panela, eu acho que ela doura melhor. Já pode colocar na frigideira mesmo, não precisa estar pegando fogo. É só para dar uma leve refogada, já vai ser o suficiente. Enquanto a frigideira vai aquecendo, eu vou aproveitar para tirar a pele da calabresa. Eu gosto de fazer esse corte na pontinha, só que sem ir até o final, e aí você já consegue puxar com facilidade a pele, tá vendo? E vai descascando toda a linguiça. Eu gosto de tirar a pele porque, infelizmente, eu sinto quando tem ela no meio do cozimento. Parece que ela fica mais fibrosinha, né? Às vezes dá uma soltadinha, então eu gosto de tirar. Com a calabresa já sem a pele, eu vou cortar ela na diagonal para ficar mais bonita. Agora sim, eu vou cortar a linguiça bem delicadamente para ficar bem gostoso de comer no meio do folhado. Você pode perceber que eu tô fazendo fatias bem fininhas. Se quiser cortar no mandolim, fica melhor ainda. Como eu vou usar apenas um rolo de massa, eu vou colocar só uma linguiça. Já é o suficiente. Pronto, a linguiça tá no jeito, vou colocar na frigideira junto com a cebola e deixar dourar um pouquinho. Agora sim, esse cheirinho tá ficando bandido aqui na minha cozinha. Eu adoro fazer esse tipo de lanche diferente. Eu acho que sai da rotina e já tem aquela carinha de jantar. Então, dependendo do horário que você servir, já pode usar a desculpa de que o jantar tá pronto. Para deixar essa linguiça ainda mais saborosa, eu vou colocar uma pitada bem generosa de orégano. Eu acho que tem tudo a ver com a linguiça calabresa. E a hora que a sua linguiça e a cebola já estiverem com essa carinha, é só desligar. O importante é você deixar a sua cebola ainda firme. Eu não quero que ela fique totalmente desmaiada, porque esse preparo ainda vai ao forno, então vai cozinhar um pouco mais. Já tira da fonte de calor para parar o cozimento. Para acompanhar esse folhado, não pode faltar o tomate. Eu vou colocar ele em rodelas. Mas se você for servir mini folhados, por exemplo, eu recomendo que você pique o tomate. Não tem nada mais desagradável do que você morder um salgado e vir aquele tomate quente que bate aqui. Eu aposto que ou se você não se queimou, ou você conhece alguém que já fez isso e não é legal. Eu tô usando o tomate italiano. Eu vou cortar eles em aproximadamente meio milímetro. Eu quero uma fatia generosa. Afinal, o tomate vai trazer suculência para esse folhado. Eu vou manter eles crus para colocar no folhado. Agora que essa parte dos ingredientes já tá no jeito, eu vou abrir a massa folhada. Eu tô usando a massa folhada laminada. Ela é diferente da massa folhada para torta. A massa folhada para torta, ela é mais espessa e eu precisaria abrir ela com rolo. Então, se é essa massa que você tem na sua casa, abre ela um pouquinho com rolo e deixa ela mais fina para ficar assim como a minha. Eu vou usar o próprio plástico da massa ao meu favor para fazer a montagem. Então eu vou deixar ele embaixo, enquanto eu abro a massa e faço o recheio aqui por cima. Eu quero fazer um fechamento bem bonito para essa massa. Eu já fiz desse jeitinho que eu vou te ensinar para o strudel de maçã. Mas eu acho que ele fica tão charmoso, o recheio fica quase que aparente, então vai ficar bem bacana. Eu vou fazer quase que uma trança para fechar esse folhado. Então eu vou cortar fatias iguais, com a mesma medida e distância, até o fim da massa. Eu tô usando a falange do meu dedão para fazer essa medida, olha só.
É importante as tiras ficarem iguais e na mesma quantidade dos dois lados para não ficar sobrando. E essa parte aqui de cima você corta e aí sobra só esse pedacinho. Agora eu vou repetir a etapa do outro lado, espelhando os cortes. Então retira essa parte daqui de cima e agora vem com os cortes na mesma direção, respeitando essa parte do meio, que é onde vai ficar disponível para o recheio. O último pedaço, e aí repete o que você fez lá no comecinho, né? Assim. Retira essa parte da massa e essa outra. Com essa etapa da montagem do folhado pronta, eu vou usar um cream cheese. Você pode usar requeijão também, mas eu recomendo que você use o requeijão forneável. Por quê? Como vai para o forno e a massa folhada precisa assar, o requeijão forneável ele não solta líquido, ele mantém a textura firme, então é muito importante que seja ele. Espalha bem no centro de onde foram feitos os cortes e capricha na generosidade, porque todo pedaço merece um pouco de cream cheese. Isso é ótimo para receber uma visita no fim da tarde em casa. Eu estou usando uma quantidade generosa a olho, você faz o mesmo aí na sua casa. Essa receita, apesar de simples, é ótima para você receber uma visita daquelas que chega no fim de tarde em casa com fome. E aí você faz essa delícia que eu tenho certeza que ela vai voltar mais vezes para você fazer mais vezes esse folhado. Agora, com essa parte da receita pronta, com o requeijão no jeito, eu vou fazer uma leve camada de queijo por cima. Eu estou usando queijo prato fatiado, desses que a gente encontra no supermercado. Você pode usar ele ralado. Vou colocar as fatias por cima desse cream cheese para fazer uma camada bem gostosa. E eu dei sorte porque minha fatia é justamente do tamanho que eu preciso. 3 aqui já é o suficiente. Para colocar as fatias de tomate, eu tenho um pulo do gato que vai ser ótimo para você. Se você colocar um pouquinho de farinha de rosca entre o tomate e a camada que ele tiver, a água que ele solta durante o cozimento vai para essa farinha e não deixa a massa molenga. Essa dica é muito boa. Então eu tenho a farinha de pão aqui e vou polvilhar ela por cima do queijo. Eu aprendi esse truque junto com a minha sogra e desde então eu faço assim e dá super certo. Agora eu posso acomodar os tomates. Pode ir posicionando os tomates aleatoriamente, eu gosto de caprichar. Então eu não coloco um só no meio, eu vou colocando eles meio encaixadinhos assim para caber mais. Massa cortada, cream cheese, queijo, farinha de pão, tomate. Agora chegou a hora de colocar a linguiça e eu vou acomodar bem ao centro. Como ela descansou, é importante que ela esteja em temperatura morna ou ambiente e não fervendo. Vou colocando assim. Se sobrar um pouquinho de linguiça, não tem problema, mas não deixe ele muito cheião, porque senão você não vai conseguir fechar. Agora, por cima, as 3 últimas camadas de queijo. Vai acomodando. Agora eu vou fazer o fechamento e esse truque dessa massa é tão lindo, tão bonito, que eu tenho certeza que você vai usar em outros preparos, então presta atenção. Essa aba que ficou para cá, ela serve justamente para o recheio não escapar. Então ela é a primeira parte da massa que a gente fecha. E aí vem vindo de um lado e trazendo meio que na diagonal para ela ficar com esse desenho bonito. E do outro também, repetindo o processo com a direção assim, ó. É fácil. Parece que é difícil, mas é fácil. Sabe quando você entra na padaria e vê aqueles salgados trançados, lindos, e fica se perguntando como que eles fazem isso? É desse jeito assim, facinho. Se precisar, dá uma esticadinha na massa e aí acomoda. Esse folhado fica meio aberto e tudo bem se vazar um pouquinho de queijo. Agora, quando vai chegando ao fim, dobra a outra parte. E agora é só fechar a última etapa. Como você pode notar, o plástico continua embaixo. E eu gosto de manter ele nessa hora, porque é nessa hora que ele me ajuda. Agora, para transferir para a assadeira, fica muito mais fácil, eu não corro risco de quebrar. Para assar, eu gosto de colocar na assadeira com o papel manteiga.
Se você usar o papel manteiga tradicional, desses que rasgam com mais facilidade, eu recomendo que você coloque uma quantidade generosa de azeite embaixo. Não precisa de exagero, mas só um pouco para não grudar na massa, porque senão você perde o folhado. Cortar um pedaço de papel, acomoda no fundo do refratário da assadeira que você for usar. E agora, para pegar aqui, eu já trago o plástico até a metade do folhado, para ficar fácil de tirar. Traz para a assadeira, acomodou, aí sim retira o plástico. Mas é importante trazer ele para essa metade do folhado para facilitar. Puxa com cuidado. Viu só como é fácil quando a gente mantém o plástico? Eu poderia colocar do jeitinho que tá e levar ao forno, mas se você pincelar uma gema, vai deixar essa massa folhada crocante, douradinha, com aquele aspecto de saúde. Vou estourar a gema com o pincel. Se você quiser, pode adicionar um pouquinho de água. Como é um folhado só, é o suficiente. Agora com o pincelzinho ou com o dedo, né? Se você não tiver o pincel, passa com o dedinho. Vai espalhando a gema assim. É bom colocar a gema assim também, se você quiser finalizar com orégano, por exemplo, que é como eu vou decorar, que eu acho que fica lindo. Dá um charme super especial. E aí a gema ajuda a segurar melhor o temperinho por cima. Tem quem goste de pincelar o ovo inteiro também e tá tudo certo, funciona dessa mesma maneira. Finalizado com a gema, agora é só polvilhar um pouquinho de orégano seco por cima. Não precisa exagerar, um pouquinho já é o suficiente. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e agora eu vou levar ele para assar. Agora são aproximadamente 40 minutos ou até a sua massa ficar totalmente douradinha. Olha só que delícia que ficou esse folhado. Ele tá super cheiroso, douradinho e eu não vejo a hora de comer essa delícia. Para cortar o folhado, eu vou retirar o papel manteiga daqui e transferir para a tábua. Eu, particularmente, gosto de servir ele na tábua com o papel, mas ele sai também. Você pode colocar em um refratário mais bonito, algo mais chique. Mas eu, particularmente, adoro colocar assim, acho que fica super legal. Agora eu vou cortar uma fatia para você ver como ele ficou. Olha que delícia, a calabresa, o queijo. Vou servir aqui no prato. E agora é óbvio que eu vou comer, porque eu já tô com água na boca nessa altura do campeonato, com esse cheiro, não tem como ser diferente.